Graça e paz em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Bom dia a todos. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos dar início ao nosso culto. Tenho certeza que você já saiu da sua casa com seu coração aberto e veio aqui para prestar o seu louvor, a sua adoração, aquele que te criou, que te formou, e é isso que nós vamos fazer agora. Antes de nós termos esse tempo de louvor e adoração através das canções, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Salmos 19:1, que diz: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Que palavra abençoadora. É isso que nós vamos cantar agora. Os céus manifestam a tua glória, Senhor. Que o Senhor fez está do seu lado. Então você pode olhar para essa pessoa que está aí do seu lado, dar um abraço bem gostoso para aquecer ela, dizer uma palavra de bênção, dizer como é bom que você está aqui.
E aí, neste clima gostoso, nós vamos cantar Príncipe da Paz, o nosso Deus, o nosso Senhor, que reina soberano sobre as nossas vidas. Amém? Ele é o amor. Muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por situações muito boas e também muito ruins. Somos surpreendidos por coisas ruins. Mas quando nós cantamos palavras como esta, quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, somos alimentados por uma verdade absoluta. Somos um povo privilegiado porque nós confiamos naquele que é. E essa canção diz:
tudo posso em Deus que me fortalece. É muito difícil a gente conseguir cantar isso como verdade absoluta em determinados momentos da nossa vida, quando o mal nos aparece, nos afronta, quando estamos passando por um momento inesperado e desagradável. Mas é nesse momento que o Senhor nos acolhe com seus braços de amor, nos envolve nas suas asas. E através de um sorriso, de um irmão, de uma palavra, de alguém, de uma voz, da leitura da palavra, da oração, você é renovado. Amém? Tudo posso. Há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece.
Amém. Pode sentar-se, cantar esse cântico sem lembrar daquela frase que aparece lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Cantar isso sem lembrar dessa frase é muito difícil, né? É bem interessante que o verbo fortalecer, que aparece nesse verso bíblico, tudo posso naquele que me fortalece, é tradução de uma palavra grega, edunamu, que significa ser preenchido pela força que vem de Deus, ser preenchido. Então, em alguns momentos da vida, parece que nós estamos com um copo cheio só pela metade do fortalecimento que vem de Deus. E talvez seja a sua experiência hoje. Está com um vazio, está precisando de força, de graça, está precisando do poder de Deus para seguir em frente. Então, se é isso que você está precisando, que tal você pedir a Deus em oração? Aproveite, feche seus olhos e peça a Deus. Se a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece, então creiamos nisso. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos dê graça, que nos ajude, que dispense sobre nós o seu favor. Peça isso a Deus. Enquanto você vai orando, você vai lembrando que o seu Deus, o Deus em quem você crê, é um Deus de poder, é um Deus de amor, é um Deus de fortalecimento. Ore, eu também vou orar e daqui a pouquinho nós oraremos juntos. Mas faça questão de orar, feche seus olhos e converse com Deus agora, através da oração. Ore. Tudo posso. Nas horas difíceis, nas horas fáceis, Deus me fortalece. Creia nisso. Deus nos fortalece. Ele fortalece você. Ele te dá essa força que vem dele para te sustentar, para te animar, para te socorrer. Vamos orar juntos agora? Você já orou sozinho, mas talvez queira orar com o povo de Deus. Então, se é o seu desejo que oremos com e por você, vou pedir que você se levante e venha até aqui à frente e nós vamos orar juntos. Há muitos motivos para pedirmos e para agradecermos. Essa semana, 2 famílias de nossa igreja experimentaram a despedida de familiares. O Cláudio Neri sepultou a sua mamãe, a dona Brasília, no dia 20. A família, uma família aqui da nossa igreja, a família Franza, também se despediu da dona Elisa, membro de nossa igreja. Vamos orar por essas famílias queridas. Há irmãos nossos enfermos, como o irmão Kashner Kassabian, que deu uma melhorada essa semana, mas ainda está no hospital. Irmão Walter Cortez se recuperando. Continuamos orando pela mamãe do Moisés. Enfim, há vários motivos de oração. E nós vamos orar ao Senhor. Pastor Romil, lá da Bósnia, pediu que orássemos, porque talvez você tenha acompanhado pela televisão, mas uma grande enchente devastou a Bósnia e tem muita gente ali desabrigada,
perderam tudo. Vamos lembrar de orar também. A Sérvia também foi invadida pela água. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos ensina que o poder e a força vêm de Ti. Nós reconhecemos nessa hora nossas limitações, nossas fraquezas. Reconhecemos que às vezes nós tentamos acertar, nós tentamos fazer tudo direitinho, mas não conseguimos. Somos surpreendidos por tantas situações, algumas difíceis, graves. Somos surpreendidos, ó Deus, por coisas tristes. Mas nessa hora, Pai, queremos nos agarrar à Tua promessa e queremos confiar no Senhor, mesmo não enxergando talvez uma solução, mesmo sem ter qualquer garantia humana. Nós queremos hoje pela manhã simplesmente confiar no Senhor. E queremos, Pai, agradecer, porque na Tua fidelidade, o Senhor tem nos dado provas inúmeras de que podemos descansar e podemos confiar em Ti. Querido Deus, nós colocamos em Tua mão de poder aqueles queridos que se levantaram e em pé estão pedindo oração. O Senhor sabe o nome de cada um, o motivo que os traz aqui à frente. O Senhor sabe o que vai no coração deles, talvez um sentimento de tristeza, de preocupação. Talvez um deles esteja enfermo ou tenha deixado um ente querido enfermo. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe esses irmãos, que o Senhor fortaleça esses irmãos queridos. Lembramos da família Nery, da família Franza, que estão enfrentando esse momento de despedida. Que o Senhor abençoe, socorra, console, fortaleça o coração desses queridos. E nós Te louvamos pelo Teu cuidado na vida deles. Lembramos de irmãos nossos enfermos. Que o Senhor abençoe a irmã Aurelina, o irmão Kastner e outros queridos que estão no hospital, alguns já se recuperando em casa, como o irmão Walter. Mas por certo, Pai, nessa hora existem vários irmãos nossos que estão enfermos. Que o Senhor tenha misericórdia, fortaleça e abençoe cada um deles. Lembramos também, Pai, dos nossos irmãos que estão lá na Bósnia, enfrentando aquela calamidade, aquela enchente terrível. Que o Senhor tenha misericórdia, não só dos nossos irmãos, mas de toda aquela nação, também na Sérvia, aquele desastre natural tão terrível. Tenha misericórdia, Pai, e que os Teus servos que ali estão tenham condição de ministrar a tantas pessoas, de levar o Teu conforto e uma palavra de ânimo e encorajamento àqueles que sofrem nessa hora. E Pai, como igreja reunida, nós já Te agradecemos, porque o Senhor, que é o nosso pastor, nos garante que nada nos faltará. Então nós cremos nisso e declaramos ao Senhor a nossa confiança de que mesmo passando pela maior luta, o Senhor irá nos sustentar e nos fortalecerá. É a nossa oração, cheia de gratidão, e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Podem se sentar. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 15, verso 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem
a Deus. Vamos falar juntos esse texto da palavra de Deus? Vamos lá? Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros. A pessoa que está ao seu lado é igual a você? Dá uma olhada. É mais gordinha, mais magrinha, mais sorridente, séria? A Bíblia diz que nós devemos aceitar uns aos outros. Mas sabe quais são as pessoas mais difíceis de nós aceitarmos? É a nossa família. Porque nós passamos o tempo todinho com eles. E eles são diferentes de nós. Mas se é um pedido da palavra de Deus, nós vamos obedecer. Vamos falar juntos mais uma vez? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Jesus nos aceitou e essa é a nossa motivação para aceitarmos os nossos irmãos. Nós faremos nesse momento a nossa dedicação de dízimos e ofertas. Quero rapidamente apenas te dar um panorama da nossa campanha da reta final. Estamos fazendo aí os ajustes para a colocação dos nossos elevadores. O contrato com a companhia que vai colocar os nossos elevadores já está fechado. Serão elevadores da ThyssenKrupp, uma empresa alemã. Como os irmãos sabem, nós vamos colocar elevadores adicionais, além daqueles das 2 caixas que temos. E decidimos lá no mês de março que faríamos isso como? Através do nosso desprendimento e amor para com a obra do nosso Deus. Então, a partir do próximo mês, no nosso orçamento mensal, nós já vamos pagar a primeira parcela. E para pagar a primeira parcela, estamos contando com a sua generosidade, o seu amor pela obra de Deus. Todo o material elétrico para adequação e colocação dos elevadores, nós já compramos, está tudo compradinho. E até o momento daquele nosso desafio de R$600 mil para colocarmos as estruturas, nós já atingimos em compromisso 97%. E estamos bem assim, justinhos, porque nós começamos a campanha março, abril, maio, né? E agora junho nós já atingimos mais ou menos 50% desses 97% de compromisso. Então tudo vai bem, graças a Deus e graças a você que entendeu e vai entender sempre que além de ser um privilégio nós participarmos da obra de Deus, há uma promessa. E nós nos agarramos a essa promessa, crendo que o dar é uma forma tão pequena de agradecer a Deus por tanto que Ele nos tem dado. A gente dá um pouquinho e Deus nos dá tudo. Louvado seja o nome dEle por isso. Então você que é membro da igreja e vai agora participar, cante com alegria, venha à frente, deposite seus dízimos e ofertas. Vamos louvar o nome de Deus. Os confins da terra até o meu coração saibam que tu és forte e bom. Me chamas com um plano e os anjos sabem
tua glória, graça e amor atraem homens a ti, Senhor. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, em tua graça eu sempre viverei. Me chamas com e os anjos sabem bem que tua glória, graça e amor atraem homens a ti, Senhor. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, em tua graça eu sempre viverei. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, em tua graça eu sempre, em tua graça eu sempre, em tua graça eu sempre viverei. Bom dia, irmãos. Saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Hoje é um dia de celebrarmos. Nessa semana, agora, o nosso querido irmão, pastor Guilherme, completou mais um ano de vida e nós nos alegramos como igreja juntamente com ele e queremos deixar uma lembrança da igreja. Eu represento o Ministério Diaconal e junto com todos os irmãos nos alegramos pela sua vida. Pastor Guilherme, quero pedir que ele venha aqui. Vou chamar um jovem, o Felipe, para fazer a entrega desse presente ao nosso querido irmão, que está ficando mais jovem. Não sei se está ficando mais velho ou ficando mais jovem. O que é? Jovem, né? Sempre vai falar que é mais jovem, porque é jovem mesmo. Então, em nome da Igreja Betel, queremos entregar esse presente. Vamos orar em seguida. Ele deu um abraço ao pastor. Amém. Obrigado, queridão. Pedimos a Deus muitos anos de vida para o irmão, pela sua vida. Deus possa continuar renovando. Apesar que ele ficou, uma hora dessas ele vai sumir, porque ele perdeu 15 quilos, né? Ele usava o manequim 44, agora está usando 37. Agora tem um segredo aí, vocês perguntem para ele, tá? Qual que é o segredo? Mas, de qualquer maneira, nós nos alegramos nesse momento, como igreja do Senhor. Eu queria pedir para os irmãos ficarem em pé, colocar suas mãos para frente aqui, para abençoar nosso irmão pastor Guilherme, a sua vida, o seu ministério, a sua família, tá bom? Vamos todos orar por isso. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, pela vida do teu servo. Nos alegramos porque a vida é um dom do Senhor. Queremos reconhecer a nossa dependência do Senhor a cada momento. E queremos agora, Pai, junto com a igreja, como já dissemos,
nos alegrarmos pela vida do teu servo, pastor Guilherme, pelo que ele representa para o teu reino, para a tua obra, ó Pai. E pedimos o poder e a graça sobre a sua vida, ó Deus, renovados neste dia, nessa semana, e possa ter dias agradáveis nas lutas do ministério, ó Deus, sendo fortalecido pelo Senhor mesmo, ó Pai. Ajuda que, como igreja, possamos também fortalecermos e encorajarmos os teus servos, o teu servo para essa caminhada, cuidar do rebanho do Senhor, ó Pai. Fica com o teu servo, abençoa a sua vida nesse novo ano, que os dias possam ser dias conforme a tua vontade, ó Deus, e cheio de graça e de sabedoria, ó Pai. Nós oramos e agradecemos pela vida do teu servo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Tá? Obrigado. Obrigado, Neval. Deus abençoe. Amém.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด No mundo das emoções, existem manifestações da graça de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre emoções hoje pela manhã, falar sobre aceitação. Aceitação, a base para a convivência. Se você tiver uma Bíblia, em qualquer forma, abra em Romanos 15. Nós vamos ler 7 versos da palavra de Deus. Romanos capítulo 15, a partir do verso 1. E vamos falar sobre aceitação, que tem tudo a ver com emoções.
Aceitação é a base para a convivência, e aceitação é um dos temas bíblicos que aparece não só nesse texto que leremos, mas em vários outros. Diz a palavra de Deus: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros. Porque a palavra de Deus diz que devemos nos aceitar uns aos outros. Porque esse é um mandamento, uma orientação da palavra de Deus. Porque, por certo, Deus sabia que nós teríamos algumas dificuldades em aceitar o outro. Afinal de contas, o outro é bem diferente de nós. Nem os gêmeos são iguais. Se o são na sua aparência, não são na forma de pensar, de sentir, de reagir. Deus nos criou diferentes e Deus criou um universo de diferenças. Há uma frase atribuída a Augusto Branco que diz: sou um apreciador dos opostos, das diferenças. Se fosse para eu apaixonar-me por uma pessoa em tudo parecida comigo, eu namoraria com o espelho. Nós nos aproximamos de pessoas diferentes. Nós, em família, vivemos uma série de diferenças. Você tem 2, 3 filhos e cada um deles pensa de uma forma. Cada um tem um jeito. Cada um sente de uma forma peculiar diante das mesmas situações vividas pela família. O universo é a celebração da diferença. Comecei a fazer uma lista de onde nós podemos ver diferenças no mundo criado por Deus. E a lista ficou longa. Nós temos diferença nas cores. Há uma infinidade de cores, uma combinação infinita de cores. Dando uma olhada assim no panorama, você pode perceber a diversidade de cores. Quantos tons de vermelho nós temos aqui? Quantos tons de azul? O preto é mais preto numa roupa do que na outra. Deus criou uma diversidade de cores. Deus criou uma diversidade de formas. Também as formas são infinitas. Você olhando para pessoas, para coisas, para a natureza, você percebe que Deus resolveu dar não apenas um colorido, mas Ele resolveu dar uma multiforma a esse universo criado por Ele. Nós vamos para um outro país e ali existe
um outro tipo de vegetação, de topografia. Você atravessa o estado e, às vezes, bem pertinho de você, existe uma diferença de formas. Deus foi dando à natureza a diversidade, cores, formas, ideias. Cada um de vocês tem um universo de ideias. Há um provérbio chinês que diz que a criatividade é a única fonte que não se esgota. Cada um de nós tem diferentes percepções, ideias, criatividade. Se eu pedisse para cada um sugerir algo hoje pela manhã, centenas de sugestões diferentes. Deus deu ao ser humano a criatividade. Sensações. Cada um tem uma sensação diferente. Estudiosos chegaram à conclusão de que cada um de nós enxerga as cores de uma forma diferente, sente o cheiro de uma forma diferente. O frio e o calor, dependendo de você, assumem uma sensação diferente. As mulheres sabem bem disso quando chegam na menopausa. Os homens, quando engordam um pouquinho, também descobrem isso. O magro sente mais frio, o gordinho menos. Sensações diferentes. E tudo criado por Deus. Sons diferentes. Música. Ruídos. O seu ouvido gosta de determinados sons, não gosta de outros. Você chega no carro e o seu filho adolescente quer ouvir um tipo de música, você quer ouvir outra. Uma diversidade de sons, uma diversidade de elementos que são codificados pelo cérebro e compreendidos com uma sonoridade única, a sua. Tamanhos diferentes, pesos diferentes, emoções diferentes, força diferente. Você deve ter visto alguns dias atrás um homem erguendo quase 300 quilos. E você, quando começou a academia, tendo dificuldade para erguer a barra de 1,5 kg. Força diferente, intensidade diferente, valores diferentes. A lista ficou tão longa, tenho que parar. E grandes diferenças como essas são vividas onde? Em casa, na família. Entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmão e irmã. Grande parte dessas diferenças, elas fazem parte do laboratório da vida, chamado família. Você se casou e percebeu que aquela pessoa é diferente de você. Mas antes você já havia percebido que pais são diferentes, irmãos são diferentes. A família é o laboratório da vida. E uma das coisas que nós percebemos é que somos diferentes. Cada membro da família. Cada membro da família com um perfil psicológico. Alguns nervosos o tempo todo. Outros calminhos. Alguns agitados. Outros mansos, tranquilos. Alguns inclinados às ciências exatas, outros às ciências humanas. Alguns que gostam de dormir pouco, outros de dormir muito. Alguns cujo hobby preferido é uma atividade esportiva. Outros assistir um bom filme pela televisão. Alguns amam o inverno, outros o verão. E no laboratório da família você vai percebendo a diferença entre as pessoas. E não só percebe a diferença.
você percebe que a convivência não é algo simples. Porque algumas diferenças chegam a provocar em nós quase que uma vontade de nos separar da família. Algumas diferenças criam em nós uma ojeriza, nós nos sentimos mal com algumas diferenças. Em alguns momentos da vida, nós nos levantamos dizendo: você não pode pensar assim, você não pode fazer isso, você não pode reagir dessa forma, você não pode sentir assim. Como se fosse fácil alguém simplesmente mudar por eu não aceitar sua diferença. A família é um ambiente de diferenças. Cada membro da família é um ser único no mundo, único. Conviver com os membros da família é o primeiro desafio que temos para aceitar os diferentes. Eu conheci uma mãe que teve 13 filhos, e os 13 chegaram até a fase adulta, tiveram filhos também. Ela, já velhinha, começou a esquecer o nome de alguns dos filhos. Mas ela sabia falar as características, pelo menos emocionais, dos filhos. Então, quando completou 75 anos de vida, todos filhos vivos também, ela resolveu dar uma festa e na hora ali de cortar o bolo, então ela começou a falar sobre cada filho. E foi muito interessante que chegou ali no terceiro ou quarto, ela não lembrou do nome, mas ela falou: esse daí, como é o nome mesmo? Ah, é o João. Ó, o João, desde pequeno, ele teve esse perfil, esse estilo. O fulano falava muito, o Beltrano era quietinho. Esse, ainda moço, já quis trabalhar, o outro tive que empurrar para o trabalho. Esse, para ir na escola, foi uma dificuldade. Aquele sempre tirava as melhores notas. E no laboratório família, você percebe como as pessoas são diferentes. Talvez o contexto do texto que acabamos de ler tem a ver não só com igreja, possivelmente ele tem a ver com os relacionamentos que envolvem também a família. Aliás, o livro de Romanos fala muito sobre relacionamentos, é uma mistura de teologia e relacionamentos. Até o capítulo 8, 9 no máximo, você tem mais teologia. Depois, Paulo começa a falar através de Romanos sobre relacionamento, sobre aceitação, sobre como lidar com o outro, sobre como conviver. E então Paulo, logo no verso 1, ele diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Na família, nós temos fracos. Na igreja também, na sociedade também. Paulo usa uma palavra muito interessante, porque fraco aqui não é o fraco que vale menos do que outro. É o fraco que é mais frágil do que outro. E todos nós, de alguma forma, somos fracos. Todos, sem exceção. Nós temos algum tipo de fragilidade. Alguns de nós escondemos as nossas fragilidades. Os estudiosos do campo da psicologia dizem que as pessoas mais bravas, mais nervosas, mais severas, são aquelas que escondem a maior fragilidade, seus temores, não querem passar seus temores para o outro, muitas vezes escondem dúvidas, e quando são, por vezes, colocadas diante de uma questão nova, elas se levantam com uma fragilidade escondida. Quantas vezes você escondeu sua fragilidade por trás de um discurso assim mais animador, mais severo? Aceitem o que é fraco.
Qual é a sua fragilidade? Você sabe. E por certo você sabe qual é a fragilidade do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. Com o tempo nós descobrimos facinho quais são as nossas fragilidades e as fragilidades do outro. E quando nós temos assim, algum tipo, não de briga, mas um momento mais incisivo em família, quando se discorda, tal, sabe como é? Acontece pouco, eu sei, talvez tenha até esquecido a última vez que aconteceu isso, mas quando acontece, nós provocamos o outro exatamente na fragilidade do outro. Nós sabemos que aquela ideia perturba o outro, aquele comportamento perturba o outro. O outro é mais frágil emocionalmente, o outro é mais frágil fisicamente, enfim. No laboratório família nós descobrimos a fraqueza do outro. E em geral, nós trazemos a fraqueza do outro. E nós expomos o outro. Ainda que numa reunião familiar, ainda que numa discussão entre marido e mulher, em vez de aceitarmos a diferença e a fraqueza, nós tripudiamos sobre a fraqueza. Nós fazemos questão de expor a fraqueza, porque sabemos, ao expor a fraqueza do outro, nós envergonhamos o outro, nós entristecemos o outro. A igreja, ali a que Paulo se refere, não apenas uma igreja local, mas toda uma região. Paulo sabia que a igreja era cheia de diferentes, e de fato a igreja primitiva foi um celeiro de diferenças, porque haviam etnias diferentes. A igreja começou com judeus convertidos, mas daqui a pouco chegaram os gentios. Em Roma, havia gente de todo o mundo conhecido. Comerciantes iam para Roma. E Paulo sabia, haviam fracos em Roma. Pessoas frágeis. Além de diferentes etnias, a igreja fora formada de camadas sociais diferentes. Isso pode ser visto com mais clareza no livro de 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios, você há de se lembrar que houve até um problema sério por ocasião da ceia. Porque quem tinha mais dinheiro comia mais do que quem tinha menos. A igreja primitiva tinha pessoas ricas e pobres, uma diversidade de camadas sociais. Também havia uma diferença de maturidade na fé. Isso é vista não só na carta de Paulo aos Romanos, mas em várias. Crentes chamados até de crianças na fé. E outros mais maduros na fé. Também Paulo falando sobre esses fracos, por certo, ele se lembrou daqueles irmãos convertidos, vindos já do judaísmo, irmãos tementes a Deus e que agora aceitaram ao Senhor Jesus, e alguns deles arrogantes por isso, e os novos na fé. Alguns vieram do paganismo, da idolatria, e estavam agora ouvindo falar em Deus pela primeira vez. Quantas diferenças! E nesse mundo de diferenças, como conviver, se não através da aceitação? Paulo começa então dizendo: aceitem o que é fraco na fé. E não fiquem discutindo assuntos controvertidos. Paul Tillich, um teólogo alemão, disse que a maior fuga do cristianismo é a discussão sem propósito.
E olhe que ele é um dos teólogos mais controvertidos. Mas ele diz que o cristianismo, quando gira em torno de uma discussão de temas e não se relaciona à vida, ele se torna por vezes quase que uma perda de tempo. É o que ele diz. Por que uma perda de tempo? Porque enquanto muitos estão morrendo sem Jesus, enquanto tantos outros vivem uma vida longe do propósito de Deus, porque não aplicam a palavra à vida, outros perdem o tempo discutindo temas que não acrescentam a fé. Por certo, é essa a ideia de Paulo, quando diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Se ele é fraco, ele não vai entender. Ele vai ficar confuso. Talvez ele precise mais de uma aceitação amorosa, para que possa crescer na fé, e quem sabe depois discutir a fé, se tiver tempo de fazê-lo, mas não discutir com aquele que não pode discutir, com aquele que não tem condições de discutir. Mas se isso vale para a igreja e para a fé, isso vale para a família. Quantas vezes nós discutimos temas até importantes, mas não havia entre nós a aceitação, não havia entre nós um coração aberto para receber, e então, deixando claro que o mais fraco é recebido, então discutir um tema, então conversar. Por vezes nós queremos primeiro discutir, e aí nem aceitamos. Queremos que o outro mude, sem deixar claro a ele que nós o amamos, do jeito que ele é. Porque cremos que ninguém foi criado numa anomalia que não possa ser amado como ser criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Muito bem, nesse texto lido, aparece o verbo aceitar, que temos aqui conversado, tradução de proslambano, uma palavra muito interessante. Proslambano é tomar para si mesmo, é fazer de alguém um companheiro. Quando o apóstolo Paulo diz: aceitem o que é fraco na fé, ele está dizendo: façam do que é fraco um companheiro. É essa a ideia. Proslambano também significa estender a mão e trazer para perto. Traga para perto de você esse que é fraco. Proslambano também significa abrir a casa e receber alguém. E talvez o significado mais bonito de proslambano é conceder acesso ao coração. Paulo está dizendo que esse fraco tenha um lugar no seu coração. Que esse familiar, com a fragilidade que ele tem, tenha um lugar no seu coração. E qual é a referência que o apóstolo Paulo faz? Jesus. Nós tivemos um lugar no coração de Jesus. Jesus nos aceitou. E não foi fácil. Que família grande. A família de Deus é enorme. Imagine. Um lugar no coração para cada um de nós. Um lugar no coração para pessoas com as suas fragilidades. Um lugar no coração para gente, como nós que estamos aqui. O apóstolo Paulo diz: aceitem como Cristo vos aceitou. Se Cristo, santo, perfeito,
aceitou um pecador como você e eu, por que nós não nos aceitamos? Somos mais do que o próprio Jesus? Somos mais santos do que Ele? Ou somos mais rígidos do que Ele? Mais santos não. Mais rígidos talvez. Não a rigidez de obediência à palavra, não a rigidez de compromisso, não a rigidez de olhar para a palavra e fazer dela realmente nossa regra de fé e prática, mas a nossa rigidez de achar que somos melhores, que o nosso perfil é melhor, que a nossa maneira é a mais certa, que a nossa história é melhor do que a história do outro, de modo que o apóstolo Paulo está dizendo: abra o seu coração para o que é fraco, coloque ele ao seu lado, faça dele um companheiro. Há um exemplo muito bonito de aceitação lá em Filemon. Filemon diz nos versos 15 a 17, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como um irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Você sabe essa história aqui, mais ou menos como é. Paulo está dizendo para que um escravo que saiu da casa do seu senhor, mas quer voltar, seja aceito agora como um irmão. É o que Paulo faz referência aqui. Paulo faz um pedido a Filemon: aceite Onésimo, que foi teu escravo, mas que se converteu. Aceite-o como irmão. Queridos, entre nós há algo mais forte, mais relevante do que dinheiro, do que cargo, do que status, do que qualquer outro elemento que possamos aqui levantar como critério de valor. Nós somos irmãos. E nós nos recebemos como irmãos. O irmão está acima da amizade, acima de um cargo, acima de um tempo de casa. Porque no passado as pessoas eram ensinadas assim: quem está em casa há mais tempo vale mais. Nós nos aceitamos como irmãos, iguais diante de Jesus. Mas em casa, nós temos talvez familiares que não são irmãos na fé. Essa é a experiência de alguns aqui. Talvez você seja o único a vir um domingo pela manhã, friozinho gostoso, participar de um culto. Talvez você vá chegar em casa e vá almoçar, e lá na mesa de almoço haverá bebida alcoólica, o pessoal vai contar um monte de piadas pornográficas e você não poderá fazer muito, além de dizer não, muito obrigado, e ficar talvez calado diante do riso dos outros. Eles não são irmãos, são sua família. O que eu vou fazer com uma pessoa dessas? Eu vou aceitá-la em nome do quê? Porque eu não gosto do que ele faz. Eu sou contra o comportamento dele.
Isso me ofende. Eu só conseguirei aceitá-lo por causa de Jesus. É mais ou menos o que Paulo pede a Filemon: aceite-o. Aceite-o não agora de servo para senhor, mas aceite-o por causa de Jesus. Nós aceitamos as pessoas por causa de Jesus. Não é por elas, é por Jesus. Agora, há um exemplo negativo, citado em 3 João, quando diz: escrevi à igreja, mas Diótrefes, o nome já é sugestivo, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Misericórdia, que homem bravo. Mas a não aceitação é mais ou menos o que João acaba de descrever aqui. A Diótrefes nas igrejas e nas famílias. Pessoas que têm um perfil. Olha o perfil de Diótrefes. Gosta muito de ser o mais importante entre eles. A minha opinião é que vale. Eu sou mais velho que você. Eu tenho mais dinheiro que você. Eu sou mais esperto. Eu estudei mais. Eu tenho mais influência. Isso acontece dentro de famílias. Isso acontece dentro de lares, onde um pai ou um filho, não importa a posição, eles se levantam achando que são mais importantes. E porque são mais importantes, eles podem humilhar todo mundo. Eles podem ser maldosos. Veja, que não é uma questão de honra ao pai. Porque eu tenho exemplos vivos nessa igreja de pais que são respeitados sem precisarem pressionar ou destruir emocionalmente seus filhos. Não temos vários exemplos aqui? Vários. Pais que são respeitados e às vezes são até temidos, mas são homens que amam, mulheres que respeitam. Por outro lado, nós temos exemplos que são exatamente opostos. Pais e mães que são por vezes grosseiros e não são respeitados. E muitas vezes pouco amados. Veja, o Diótrefes representa a pessoa que diz: eu não te aceito porque eu não gosto do teu jeito. E como eu sou o mais importante aqui, você terá que atender aos meus caprichos. Jesus Cristo, mais uma vez, nos dá uma lição sobre aceitação. Porque sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele vai e lava o pé de um homem como Pedro, como Judas. E mesmo lavando os pés, Ele continuou sendo Senhor e Rei. E nos dando um recado. O recado de que o valor não se mede nem com grosseria, nem com autoritarismo, mas sim com a dignidade de alguém que, sendo criado à imagem e semelhança de Deus,
em amor e graça, adquire o respeito pelo que é, muitas vezes de boca calada, ou até com um sorriso. Vamos voltar ao texto. E agora 3 dicas rápidas. Como aceitar os membros da família? Estou com dificuldades, estou quase sendo um diótrefes, eu não aceito isso, eu não concordo. Parece que na minha família só eu que sou forte, todos são fracos, frágeis, todos erram, eu nunca. Como aceitar os membros da família? Primeiro, é necessário usar a força pessoal para abençoar e não para humilhar os membros da família. Nós que somos fortes, você, estou falando com você aí, todos vocês, tá? Vocês que são fortes, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você é uma pessoa forte. Sim, você tem força. Na sua personalidade há elementos de fortaleza. No campo das ideias, você tem ideias que te fazem forte. Talvez fisicamente você seja forte. Aliás, todos nós, homens, em algum momento da vida, nós já achamos que ter mais músculo nos daria algum privilégio na vida. Nem sempre isso aconteceu, mas alguns aqui têm, até a força física. Alguns têm a força do dinheiro, ganharam mais dinheiro que outros. E abro um parênteses para dizer que às vezes dentro de uma mesma casa, você tem 3, 4, 5 filhos e tem um que tem mais força econômica. E tem outro que economicamente falando é um fraquinho. Pai, mãe, não valorize o filho que ganha mais em detrimento do que ganha menos. Não valorize mais um filho que passou na USP do que o outro que está estudando com dificuldade numa faculdade não tão reconhecida. Cuidado. Respeite as diferenças. Cada um de nós tem forças. Forças numa área, somos mais fortes nisso, mais fortes naquilo. E às vezes no conjunto, nós somos mais fortes que o outro, no conjunto. Porque às vezes a personalidade é um pouco mais forte, o temperamento é um pouco mais forte, um pouco mais de dinheiro, uma voz até mais forte. E se for espanhol, tem mesmo, uma voz forte. Então, o mais forte precisa usar a sua força para ser uma bênção para o mais fraco. Não para humilhar o mais fraco. Não para destruir o mais fraco. Não para dizer, eu tenho mais, eu sou mais, eu valho mais, eu tenho mais importância. Não. A palavra diz, nós que somos fortes, devemos usar a nossa força para suportar a fraqueza dos fracos. Por que suportar? Porque nós temos um objetivo. O objetivo não é agradar a nós mesmos, mas o nosso objetivo é ser uma bênção na vida do fraco. É ajudar um filho no momento de fraqueza, é ajudar um pai no momento de fraqueza, é ajudar um irmão. É participarmos um da vida do outro e não ficarmos discutindo quem é mais forte ou dando, em nome de alguma fortaleza pessoal, uma preferência ou um privilégio. A nossa força é usada para abençoar o outro, seja a força que for, até econômica. Nós usamos a nossa força para abençoar o outro. E uma das maneiras mais importantes de abençoar o outro num contexto como esse de diferenças é suportá-lo. Suportá-lo. Suportá-lo dando suporte, mas suportá-lo aceitando.
Ainda que hoje seja difícil, como ele é diferente. Como me agride a forma dele agir. Como me entristece esse jeito que ele tem. Mas eu que sou forte, eu suportarei. Porque eu quero ser uma bênção na vida da minha família. Eu quero ser uma bênção na vida da minha igreja. Eu não quero ser um Diótrefes, que faz com que os membros da família saiam de casa, felizes quando saem e tristes quando voltam. Eu não quero ser um Diótrefes, que fecha as portas da igreja de Jesus para os diferentes que chegam. Nós queremos ser fortes para abençoar e para dar um lugar no coração na esperança de que eles sejam fortalecidos em nome de Jesus. Segunda dica, devemos ter um ideal de crescimento espiritual na nossa família. Diz agora o verso 2 e 3, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Percebeu a temática? Agradar o próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós aceitamos os membros da família, porque nós não queremos perder os membros da família. Nós não queremos ver pais, filhos, irmãos se afastando do Senhor Jesus. Nós não queremos perder alguém que encontrará fora de casa mais amizade do que dentro de casa. Nós não queremos perder alguém que será mais aceito numa roda de bar do que na igreja de Jesus. Nós não queremos perder pessoas fracas, que estão passando por um momento difícil, simplesmente porque nós somos fortes, já passamos daquela fase na vida e não queremos nos esforçar para receber o fraco. Querido, nosso propósito é edificar, é ajudar. O nosso propósito é ver os nossos familiares crescendo na fé, crescendo como pessoa. O nosso propósito é ver os nossos familiares sendo abençoados, mas também os nossos irmãos em Cristo. Nós não temos nenhum desejo de afastá-los de nós, nós queremos é tê-los perto. Por isso, e em nome disso, é que nós aceitamos. Nos esforçamos, suportamos, porque o próprio Cristo, diz o verso, não agradou a si próprio. Ele não agradou a si próprio. Usando uma figura assim bem característica das nossas famílias, imagino que todo pai e mãe já passou por isso, e todo irmão, todo avô já passou por isso. Você já assistiu alguma coisa que você não estava gostando nem um pouquinho, mas porque o outro estava gostando muito, você chegou até a esboçar um sorriso? Já aconteceu? Já aconteceu de você estar ouvindo um negócio que você não suporta, não gosta, mas quando você viu seu filho, seu pai, sua mãe vibrando tanto, você ouviu até pela segunda vez? Já aconteceu isso? Já aconteceu de você ir num lugar que você não queria ir, achava aquilo a maior chatice, mas quando percebeu que a pessoa que estava de mãos dadas com você, ela quase te arrastava, porque ela estava gostando tanto, você começou a gostar também? Nós estamos falando sobre isso, sobre aceitação, porque queremos o bem do outro, porque queremos a alegria do outro, porque queremos o outro salvo, porque queremos o outro edificado, porque queremos o outro firme na fé. Então nós que somos fortes suportamos para agradar o outro e não a nós mesmos. Agora, por outro lado, você já deve ter passado por algumas situações. 5 pessoas na sala, 4 olhando para um se divertir, e aquele um, sendo talvez um Diótrefes no seu perfil,
ele olha para todo mundo assim meio sem graça e ele pensa, ganhei dos 4. Já aconteceu? Já aconteceu de você ficar feliz porque numa multidão, por sua causa, todo mundo ficou triste, mas você feliz? Já aconteceu? Nessa troca, nós precisamos sempre pensar o que vai abençoar mais por maior tempo e será mais relevante no contexto espiritual. As escolhas às vezes serão difíceis, mas o forte em geral é aquele que percebe rapidinho que os 4 também precisam se divertir. Os 4 também precisam aprender. Os 4 também precisam crescer. Então, já vi a primeira parte, a segunda eu vejo depois. E o terceiro recado, precisamos entender que a unidade é um propósito espiritual de Deus e uma maneira de glorificá-lo. Diz agora o texto, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Conseguiu captar a ideia? Por trás da aceitação há um propósito. Qual é? Glorificar o nome de Deus. Por trás da aceitação há um plano. Um plano de manter a família unida, um plano de manter a igreja unida. Porque quando nós vivemos unidade, o nome de Deus é glorificado. Isso é maravilhoso. O nome de Deus não é glorificado em meio à guerra, em meio à luta, em meio às palavras duras, em meio aos empurrões, em meio aos beliscões, em meio aos xingamentos. Isso não glorifica a Deus. Mas o que glorifica a Deus é uma família se ajustar de tal forma que unida, eu não estou falando unida sendo todos iguais, mas unida, mesmo sendo todos diferentes, eles conseguem conviver e eles dão um testemunho. Sabe qual é o testemunho? Nós conseguimos conviver bem por causa de Jesus. Nós estamos casados há 50 anos por causa de Jesus. Não é por nossa, porque se fosse por mim e por ela, talvez não estaríamos. Ela é diferente, eu sou diferente, mas nós achamos um meio termo. Jesus. Jesus. E convivemos com filhos, e convivemos com pais, e convivemos com irmãos, não porque eles acertam sempre, não porque eles são iguais, não porque eles pensam do mesmo jeito que eu, não porque eles concordam comigo, mas por causa de Jesus. É esse o testemunho ao mundo. Esse é o testemunho da igreja. Várias pessoas diferentes que gostam de coisas diferentes e têm preferências diferentes e têm interesses espirituais diferentes e têm manifestações espirituais diferentes e têm um tempo de vida cristã diferente, têm uma condição financeira diferente e têm uma visão de mundo diferente, mas eles se reúnem como igreja por causa de Jesus. Não é por causa de uma modalidade, não é por causa de um ritmo, não é por causa de uma tendência teológica, não é por causa de um espaço físico, mas é por causa de Jesus. É esse o testemunho ao mundo. O testemunho ao mundo não é que nós estamos juntos porque somos parecidos, porque preenchemos um perfil que nos ajuda a vivermos juntos. Não. O testemunho ao mundo é, eu sou diferente dele, mas nós estamos juntos por causa de Jesus. Eu sou diferente dela, mas nós estamos juntos por causa de Jesus. Agora imagine, você tem laços familiares, e por causa de Jesus você aceita o seu familiar, mas imagine a bênção, além de ele ser seu familiar consanguíneo, ele é seu familiar
como irmão em Cristo, tem tudo para dar certo. Irmão, é difícil crer que numa família cristã, onde já existem laços de sangue e laços de compromisso, alguém não consiga aceitar o outro. É muito difícil. Porque se o outro, além de ser seu familiar, é um cristão, como não aceitá-lo? Como ser um forte e humilhar o outro fraco? Como? Se você não consegue aceitar o seu familiar por ele ser seu familiar, aceite-o por ele ser seu irmão em Cristo. Aceite-o por causa de Jesus. Como? Eu não consigo. Vai conseguir em nome de Jesus. Porque a aceitação é um testemunho. É um testemunho muito maior do que outros, que por vezes nós reputamos como sendo coisa de crente, como cantar um lindo hino, mas por vezes sem conseguir aceitar a diferença do outro. Ao aceitarmos e vivermos unidos, nós criamos uma cultura de aceitação. Sim, uma cultura de aceitação. Uma cultura familiar de aceitação, uma cultura eclesiástica de aceitação. John Burke escreveu que Jesus criou uma cultura de aceitação ao dizer: vinde a mim. Isso não significa que ele concordava com o pecado, mas sim que estava aberto a se aproximar de pessoas a fim de ajudá-las nas questões espirituais. Nós não aceitamos o pecado, não gostamos do pecado, não gostamos de coisa errada, mas nós gostamos de pessoas. E algumas delas hoje estão fazendo coisas erradas. Algumas delas hoje estão em pecado. Algumas delas hoje estão desonrando o nome de Deus. Algumas delas hoje estão fazendo coisas que deixam o Evangelho de Jesus envergonhado. Mas a minha pergunta é: o que nós vamos fazer com essas pessoas? Vamos mandá-las para o inferno por sermos mais fortes do que elas? Você mandará uma pessoa que chega até esse lugar cheia de pecados para o inferno porque ele é diferente de você? Você mandará um filho para o inferno porque ele está vivendo uma crise na vida? Você mandará sua esposa para o inferno porque ela está vivendo um momento também delicado? Ou você aceitará a pessoa, investirá nela sua vida, na esperança de que ela estará com você no paraíso, na esperança de que o Espírito Santo de Deus vai mudar esse coração, na esperança de que o Espírito Santo de Deus fará um milagre. Um milagre. Você terá coragem de sair dessa escada de arrogância, de descer até o piso onde o fraco da sua família está, e amá-lo e aceitá-lo, e dizer: olha, apesar de eu não concordar com você, eu te amo em Cristo Jesus. Eu te darei minha melhor atenção, o melhor de mim, por causa de Jesus. Por causa de Jesus eu te amo 2 vezes. Eu te amo como esposa, ou pai, ou filho, ou irmão. Mas eu te amo também como um crente em Cristo Jesus que você é. É bem verdade que por vezes parece que esse milagre não acontece. E é tão difícil aceitar. É tão difícil. É tão difícil reconhecer no outro os erros, as falhas, os pecados, as coisas que eu não gosto, as coisas que me agridem, as coisas que me ofendem, os pensamentos contraditórios. É tão difícil aceitar. Mas Jesus me aceitou. Sim, Ele me aceitou. E mais, o Jesus que me aceitou
É o Jesus que aceita o meu filho, a minha esposa, o meu marido, o meu pai, o meu irmão. Como eu serei da mesma família, chamada família de Deus, se eu não aceito aqueles que Jesus aceita? Bem, teríamos, obviamente, muito mais a falar sobre aceitação. E por certo, o Espírito Santo de Deus terminará em sua vida esse tema. Mas você vai para sua casa hoje lembrando que nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Que o Pai nos ajude nisso. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome de Jesus nesse finalzinho de celebração, e que o Espírito Santo de Deus nos dê a força necessária para amarmos, aceitarmos e suportarmos os nossos queridos. Vamos selar essa palavra cantando: sejam cheios nossos lares de alegrias e canções. Você vai sair daqui dessa manhã com seu coração cheio de alegria e renovado, para aceitar o outro na condição do outro e dar mais amor e assim receber mais amor. Amém? Você pode adorar com suas palmas? Cheios nossos lares de alegria e canções, que este povo a ti se entregue em clamor e orações. Montanhas
Sente-se, querido, e vou te dar 3 recadinhos rapidinho, tá bom? E aí você vai para casa no nome de Jesus. Próximo domingo, primeiro domingo de junho, e todo primeiro domingo do ano de 2014, todo primeiro domingo do mês, é dia da família. Foi tão baixinho que acho que você esqueceu também, o último já tem 4 domingos, é o domingo da família. E o tema que estudaremos no próximo domingo será homossexualismo. Virá falar às 9 horas da manhã, aqui em classe única, o Dr. Motomo Tominaga. O Motomo é médico, gerente da Unimed, é também cristão e teólogo. E ele vai às 9 horas, das 9 até às 10, falar sobre o corpo e a mente do homossexual. Nós queremos ser pessoas instruídas e queremos entender como a mente e o corpo do homossexual agem, funcionam. Então ele vai, durante 1 hora, nos explicar o corpo e fazer a ponderação bíblica, para que você possa ter uma oportunidade de conversar abertamente com seus colegas e com seus familiares, falando a eles sobre o poder de Deus e sobre o amor que Deus tem por todos. E o mesmo convite, vinde a mim, é o mesmo convite de Jesus. Na hora do culto, ele nos passará os argumentos bíblicos e teológicos, então vamos passar a parte da manhã tendo esse estudo bem profundo na palavra do nosso Deus. Se você quer almoçar com a gente no domingo que vem, você já pode reservar hoje. No último domingo da família, a gente não tinha assim o número exato de pessoas que almoçariam. E vários resolveram almoçar. Eu mesmo não pude almoçar porque eu não tinha mais almoço. Então, próximo domingo você não vai correr esse risco. Reserve e o almoço vai estar prontinho para você. No outro final de semana, 6 e 8, temos o Congresso de Adoração e Artes. No dia 22 de maio, que foi o dia mais bonito do ano, que foi o meu aniversário, nasceu a Isabela, filha do Tércio Alzier e da Tatiane. Nós vamos abrir um clube para os que nasceram no dia 22 de maio, porque já temos 3 que nasceram nesse dia, além de mim. Dia abençoado, irmãos, pode acreditar. Tão abençoado que eu quero agradecer, tá bom? Pelos telefonemas, e-mails, torpedos, Facebook, presentes, comidas. Muito obrigado por tudo, tá bom, queridos? Que Deus abençoe e recompense a cada um de vocês pelo amor e pelo carinho. Sempre eu digo a mesma coisa. Você não tem obrigação de fazer isso. Mas quando você faz, você incentiva um servo de Deus a seguir em frente. Mas você não tem obrigação nenhuma. Se você faz por carinho, amém. Isso é uma bênção na minha vida e na vida dos outros ministros aqui na casa de Deus. Nós temos um PG, o PG Atos 2, que está pedindo ajuda para uma ação em favor de um lar que abriga 15 crianças. Esse lar está vivendo um momento muito difícil. Então, além das suas orações, se você quiser saber como ajudar, faça um contato com o pastor Danilo Barbosa. Se você não souber o contato dele, tem na agenda Betel, ou você liga aqui na igreja PEG, e ele vai te dizer como você pode ajudar essas crianças. E lembrando a você, último aviso de verdade agora, que o inverno está chegando. Você está bem quentinho aí, não está quentinho? E se você não tivesse esse agasalho tão gostoso? Como seria? Então nós temos agora os próximos domingos para fazer uma grande arrecadação de agasalhos. No próximo domingo você saberá para onde irão esses agasalhos. Nós primeiro sempre suprimos a necessidade dos nossos, obedecendo a palavra de Deus, inclusive na recomendação de Paulo lá a Timóteo, primeiros da nossa própria casa, mas pela graça de Deus sempre sobra e sobra muito. E nós levamos
sempre roupas boas. Não doe se está rasgado, sujo, manchado. Não doe em nome de Jesus. Doe coisas boas. E faça aquilo que alguns irmãos fizeram o ano passado, foi uma bênção. Compre e mande até numa embalagem de presente. E nós vamos dar como um presente para uma pessoa que não tenha condição. Vai ser muito bacana ela receber um presente seu e da Igreja de Jesus. Muito bem, queridos, nós encerraremos não cantando, mas sim assistindo um vídeo com as fotos do domingo passado, do final de semana passado. A gente tirou várias fotos lá em Mariporã, algumas aqui. Então, você sai vendo um pouquinho do que foi o Congresso da Família 2014. Que Deus abençoe muito você. E às 6 horas da tarde, estamos aí juntos para louvar o nome de Deus. Que Deus te abençoe.